tá bom? Tá bom. Bom, então hoje é dia 15 de abril, a gente vai fazer uma aula invertida hoje. Quem vai dar aula são vocês, quem vai dar o show hoje são vocês. Aproveitem aí, fiquem à vontade, tá bom, meninas? Vou fechar aqui meu microfone, fiquem à vontade. Tá bom. Eu e a Maria Helena vamos falar de conteúdos conceituais. Vamos falar o que é, dar alguns exemplos, né, de conteúdos conceituais, a sua relação com os pilares da educação e objetivo. O que é, né? Os conteúdos conceituais visam a desenvolver as competências do educando nas suas relações com símbolos, expressões, ideias, imagens, representações e nexos, com os quais ele aprende e ressignifica o real. As competências Fale mais do aluno devagar, mais devagar, fale mais devagar. Respira. As competências do aluno se materializam através do trato reflexivo, de conteúdos específicos de ensino e situações problematizadoras, desafiadoras para o grupo. Ou seja, os conteúdos conceituais, eles têm o objetivo de fazer com que o aluno... Só um minutinho, tem como objetivo fazer com que os alunos, na sala de aula, através do professor, é ele que vai dar essa situação problematizadora e desafiadora, né? Através de símbolos, expressões, ideias, imagens. Eu vi que os conteúdos conceituais se inicia pelo conteúdo factual, né? Que é a partir de algo concreto, um fato específico, algo verídico, né? Então, o professor na sala de aula, ele vai dar essa situação problematizadora e desafiadora para o aluno, e a partir daí o aluno ele vai desenvolver, né? Ele vai ressignificar, ele vai dar um novo significado ao acontecimento através de sua visão. Então, o aluno ele vai fazer a sua compreensão, ele vai ter uma noção, né, daquilo que foi dado pelo professor, aquele fato, e vai ter uma ideia. Feito isso, a elaboração desse conteúdo, né, desse conteúdo conceitual, vai permitir com que o aluno ele vivencie o conhecimento, ele elabore generalizações, no caso, ele vai buscar que seja do conhecimento geral. Eu vi que elaborar generalizações é ato de ampliar os resultados de uma observação ao conjunto total ou mais amplo. Entendo que, feito isso, a partir dessa compreensão, né, desse fato que foi dado para o aluno, se está numa sala de aula, numa roda de conversa, ele vai ver o que o colega também acha, então, ele vai ver que o outro colega também tem uma outra visão diferente, então, ele vai buscar esse conhecimento geral, né, ele vai tentar ver o que tem de igual no outro, do pensamento, também ele vai ter uma perspectiva científica, né, criativa, produtiva, do cotidiano. Então, a partir daquele fato que foi dado pelo professor, ele também vai ter uma noção, por exemplo, um carro, aquele carro que foi dado pelo professor como atividade. Esse carro, meu pai tem um igual, né? Então, ele vai meio que se basear no seu dia a dia, né? A partir daquele fato, ele vai ver que faz parte também do cotidiano dele. Então, vai fazer com que se materialize, né? E aqui fala também que a escola é um contexto socializador, né, gerador de atitudes relativas ao conhecimento, ao professor, aos colegas, às disciplinas, às tarefas, à sociedade. Fazer um contexto socializador é fazer com que o aluno tenha relacionamento com a sociedade, tenha uma relação, né, com a sociedade. Então, na sala de aula, esse conteúdo conceitual é muito importante, né, porque faz com que o aluno ele conheça
você tenha pensamentos, conhecimento abrangente, né? Fazer com que ele conheça de tudo um pouco, de forma criativa, se relacionar com o cotidiano dele. Então, querendo ou não, é importante, né? Faz com que ele tenha uma noção, ele compreenda situações. Então, agora eu vou dar alguns exemplos, né? Confesso que foi um pouco difícil de entender, não sei se deu para vocês entenderem, eu espero que sim. Eu tive que assistir alguns vídeos e eu não achei muito conteúdo falando de conteúdos conceituais. Eu tive que até ler um pouco de artigo científico, né? Alguns trabalhos que já tem pronto no Google para tentar entender um pouquinho. E aqui tem um exemplo, né? De um conteúdo dado na sala de aula, por exemplo. Aqui eu falei que os conteúdos conceituais, eles partem de fatos, objetos, símbolos, que partem também de uma relação com o fato, né? Então, o conceito em si, um exemplo, governador, objeto, cidade, mamífero, futebol, etc. Então, esse conceito em si tem que ter conexão com o princípio. O princípio nada mais é do que o que vai ser trabalhado, né? A causa e efeito. Então, na sala de aula, o professor ele vai dar esse fato, né? Vai dar seja um objeto, uma cidade, para o aluno, e a partir daí, desse fato, vai ter um princípio, né? Que no caso, que é o que vai ser trabalhado. Então, acredito que o conteúdo conceitual se relaciona de um fato para outro fato, né? Que aqui nesse exemplo está mais, acho que dá para entender melhor. Que no caso aqui, a falta de água é um fato, né? É um fato em algumas cidades. E o ciclo da água, como que funciona, né? O que está relacionado com a falta de água no Nordeste? O crescimento da produção de alimento. O que está relacionado com a fome em algumas cidades, em alguns países. Então, um princípio entre aquele conceito que o professor apresentou e sua relação com o fato. Então, como eu falei, eu acredito que seja relacionado de um fato para outro fato, fazendo com que o aluno ele tenha esse desenvolvimento, né, essa noção, essa compreensão daquilo que foi dado para ele como ensino. E agora é a Helena. Eu vou começar lendo esse conteúdo e depois eu vou tentar explicar, que eu também tive um pouco de dificuldade para entender, tá? Vou falar de conteúdos conceituais aprendendo a conhecer, que está ligado aos 4 pilares da educação, que não tem como falar de um sem falar de todos, que todos estão interligados. Isso que a gente leva para a sala de aula. Quando a criança... Eu vou dar um exemplo da Covid e da peste negra, que é um fato abstrato para as crianças de hoje, mas que aconteceu. E hoje ela é abstrata, porque a gente não conhece, né, professora? As crianças não conhecem, então seria abstrato. E a Covid-19 é algo que é real, que é recente, que todo mundo está vivendo. Então, isso é um conteúdo conceitual, porque a gente traz para a sala de aula, tipo, as pessoas tiveram que pesquisar para poder chegar na vacina, tiveram que desenvolver os novos hábitos, e isso é trazido para a sala de aula. Então, isso está incluído nos 4 pilares da educação. Aprender a fazer, a conhecer, a conviver e a fazer. Deixa eu procurar aqui no celular. Peraí. Professora, não estou enxergando direito. Peraí. Aqui, ó. Conteúdos conceituais, aprender a conhecer.
conceito é considerado um instrumento de conhecimento. Através dele é que o ser humano desenvolve sua compreensão do mundo, o que o rodeia e o capacita para o mercado de trabalho e torna-se o maior alvo de pesquisa estudantil. Os conceitos conceituais faz parte da construção do pensamento. Nele, o indivíduo aprende a discernir o real do abstrato, o ilusório. Abre-se as portas para a dúvida, e esta dúvida estimula a descoberta do conhecimento, gerando novas dúvidas, possibilitando a descoberta da infinitas. Foi o que eu acabei de falar, professora, não sei se dá para entender. Tipo, a gente leva para a sala de aula a peste negra, que foi um acontecimento há algumas décadas atrás, e hoje o Covid-19, que é real, que é do nosso momento. Então, assim, a criança, ela consegue ter as duas noções de que o que aconteceu lá está acontecendo com a gente aqui. Então, isso também é um fato. Deixa eu mais um pouquinho, professora. Conteúdos conceituais, aprender a conhecer. Os conteúdos conceituais são a base do aprender a conhecer, concebendo-nos a oportunidade de lembrar que aprendemos vastamente com as experiências e adquirimos durante a nossa vivência, e acrescentando que aprender a conhecer é aprender a fazer. São, em larga medida, insolúveis, ou seja, elas estão juntas. Então, não tem como você aprender a fazer, a conhecer, se você não fizer. Então, tipo, para poder a gente chegar nessa vacina, as pessoas tiveram que pesquisar, tiveram que entender a doença para poder desenvolver essa vacina que pode ajudar a humanidade, não só, tipo, o Brasil, mas é mundial. O objetivo, a compreensão de um todo abstrato, ou seja, a compreensão do que foi ensinado em sua relação, o que o outro tema mais factual, que significa factual, significa fato. Então, eu quero enfatizar essa parte, professora, que foi a parte que eu acho que eu entendi, não sei se eu estou errada, do fato recente, que não só aconteceu, tipo, acho que a gripe suína também, que para as crianças de hoje é um fato abstrato, né? Eles não conheceram. Mas a Covid é real. Então, isso a gente pode levar para a sala de aula. Então, assim, dentro da sala de aula, a gente vai estar trabalhando os 4 pilares, tipo, trazer o bullying para a sala de aula. É um fato conceitual. Trabalhar hoje a fome na sala de aula, que é muito presente no nosso dia a dia. A fome é presente. Então, assim, a criança ela não vai viver só no abstrato. O abstrato é aquilo que a gente não pode ver, que a gente não conhece. Só que a gente imagina, tipo, Deus, a gente fica imaginando como seria Deus, é o abstrato. Mas o real, é o fato, factual, é o que acontece hoje. Então, professor, eu estou morando na comunidade. Então, para a gente lá é tudo muito novo, tudo muito novo. E, assim, os meus filhos, eles estão alfabetizados na mesma faixa etária das crianças que estão lá, mas tem criança que está lá que tem a mesma idade que eles, que não sabe ler. Então, assim, é um fato que eu posso trazer para a minha sala de aula, a alfabetização em si. E, assim, tem um... Vou abrir de novo aqui, comigo, professor, peraí. É uma frasezinha que tem bem aí no final, que eu não consigo enxergar, que eu vou olhar aqui no meu celular. Não é possível que um aluno viva em um mundo abstrato, desconexo da realidade. Então, assim, toda criança, ela tem uma realidade. E ela não vive num mundo de contos de fada. Acontecem as coisas na vida dela. Até mesmo para um analfabeto, uma criança que não é alfabetizada, ela sabe que ela não está indo para a escola por conta da doença, por conta do vírus. Eu acabei, professora, não sei se eu tinha atingido meu objetivo. Meninas, dúvidas, não pergunte. Meu Deus, como que eu saio daqui?
Como você sai daí, vamos lá. Você primeiro dá um ESC, sabe onde? Isso. Dá um ESC. Consegui. Isso. Aí, então, você vai... aí no meio, isso. Parar a apresentação. Parar a apresentação. Professora, se ela não fala assim, Helena, fala de novo que eu não ouvi nada. Misericórdia. Não vou te sacanear, Helena. Arrasaram, meninas. É difícil, às vezes, explicar o óbvio, né? Sim, esse tema é meio que muito óbvio, só que para você conseguir dar exemplos, tentar explicar direitinho, fazendo com que vocês entendam também é meio difícil, porque eu mesma demorei muito para entender, tive que assistir vídeo, ler texto. É isso mesmo, né? A verdade, a ideia da pesquisa, de vocês trazerem aqui em sala de aula, uma aula de, sei lá, 20 minutos, é isso. Então, toda vez que a gente vai elaborar uma aula, e que vocês forem elaborar uma aula, será assim desse jeito. Não menos que isso. Vocês vão assistir vídeo, vocês vão ler texto, vocês vão selecionar imagem, enfim, vocês vão ter essa perda de tempo, mas que, na verdade, ela é um ganho de conhecimento, né? Pode ser que vocês estejam nervosos para poder apresentar e falar, isso faz parte, né? Isso pra gente para mim é tranquilão. Mas assim, o que vocês trouxeram de conteúdo foi muito bom. É que às vezes explicar o que é muito óbvio pra gente é muito difícil mesmo, né? Então, o que vocês quiseram dizer, na verdade, esse conteúdo conceitual, é que quando a gente tem, por exemplo, uma experiência de vida, e a gente tem que trazer para a sala de aula. Ou um conteúdo que a gente vai explicar, ao invés de explicar algo tão absurdamente distante como a peste negra que vocês falaram, né? Trazer para o atual, para o dia a dia, fica mais fácil o entendimento, né? Então, e a gente precisa trazer conceitos, né? A gente precisa entender o que as crianças estão aprendendo. O que elas entendem por peste negra, por Covid, né? O que elas entendem por fome, por dificuldade, né? Que a gente está nesse meio aí, né? Então, por que é difícil ir até a escola? Por que não pode ir à escola? Por que a gente tem que ficar em casa? E tudo isso a gente precisa saber o que a criança está pensando sobre. E aí, então, vem os conceitos. Isso é, sim, o conteúdo conceitual, tá bom? Quando a gente traz, por exemplo, o estudo de casos, né? Olha, e o que aconteceria? O que vocês fariam se caso vocês vissem o pai de uma coleguinha sua bater nela, né? O que vocês fariam? O que tem que fazer nessa hora? E aí, então, vocês vão ouvir quais são os relatos deles, o que eles pensam sobre isso, e isso também faz parte de conteúdo conceitual, tá bom? Tudo bem, meninas? Querem comentar mais alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa? Professora, eu queria fazer uma pergunta para a Helena. Pode falar. Brincadeira, prof. Helena, qual é seu nome? Maria, qual que é seu sobrenome? Ô, professora. Oi, meu amor. Então, no caso, eu dei o exemplo de que o conteúdo conceitual, ele também está relacionado de um fato para outro fato. No caso, por exemplo, eu dei o exemplo da falta de água, a falta de água, não lembro agora, peraí. Foi a falta de água e depois o ciclo da água que você foi explicar. Isso. Então, é isso, é um fato relacionado com outro fato. Certo. Perfeito, é isso mesmo. Então, assim, gente, é a falta de água, mas assim, aí você falou, a consequência é a falta de água, mas qual é a causa? O que fez com que faltasse essa água, né? Um mau uso, um problema na hidrelétrica, enfim, a gente tem que investigar. E a gente também precisa instigar o aluno, provocar os alunos, para que eles pensem sobre essa problemática. A problemática é a falta de água, certo? Sim, interessante. A gente acaba trazendo para a sala de aula. Perfeito. Tá bom? Helena, você tem alguma coisa para falar, amor? Tenho, tipo assim, o conceito o conteúdo conceitual, o conceito é a fala de cada acontecimento, é o que seria. Tipo, aconteceu um fato e o que a gente vai explicar é, tipo, o que significa?
Isso mesmo. É que a gente aqui não está falando de conceito, por exemplo, que é gramática, o que é história, né? A gente não está fazendo esses conceitos. A gente está falando de um conceito que faz parte desses 4 pilares da educação aí, né? Que é o aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver, aprender a ser, né? E isso não está na gramática, isso não está na história, isso está no dia a dia. E a gente, em sala de aula, tem por obrigação trazer esses 4 pilares e fazer com que eles estão sempre ali, juntinhos da gente. Porque a criança vai se conhecer, vai conhecer o outro, vai conhecer, aprender a fazer, né, por exemplo. E é tá mais bom? fácil É isso mesmo. levar o dia a dia das crianças para a sala de aula para poder... Na onde eu estou morando, professora, não tem luz. Geralmente, estoura o fio e acabou a energia. Entendi. Então, assim... É uma outra realidade para vocês, né? É um conceito também você falar da realidade da pessoa que vive num lugar desse. Que para muitos é muito fácil falar, nossa, eu tenho energia toda hora. Para mim é muito... Para os meus filhos e para mim, professora, é complicado. Eu saí de um lugar que eu tinha luz, assim, apertava um botão. Lá não, você tem que ficar imaginando se o fio vai estourar. Você viu o meu sofrimento hoje à tarde de falar assim para você, professora, eu não sei se eu vou conseguir apresentar. Entrei terça, entrei hoje, professora, porque eu não consigo entrar, entendeu? Assim, o professor vai ter que... A minha realidade é essa, eu quero muito. Eu até falei para a Adriana, que assim, é um ditado que eu ouvi e que eu estou levando para a vida, que a água que não corre vira pântano, e eu não quero virar pântano, professor. Mas não vai virar. Não vai, porque começa que você não quer que vire. Começa por aí, tá bom? Nossa, Força. eu já chorei tanto hoje, já chorei tanto. Falei, misericórdia, onde foi que eu ia amarrar meu jegue? O que eu estou fazendo aqui? Chorar não resolve. Fazer Nossa, atitude, sim. E eu sei que você tem. Alivia o coração. Entendi. Meu amor, se você quiser desconectar a sua internet para você economizar, enfim, não tem problema, tá bom? Eu entendo a sua situação e não vou te dar falta, tá, Helena? Tá bom? Aí se você quiser para economizar para outra aula, para sei lá o quê. Meninas, boa noite, porque semana que vem tem prova, e você tem que ter luz, filha. Não, a outra. A outra. Tchau, querida. Tchau. Bom, acredito que todo mundo entenda por que eu liberei a Helena, né? Meu Sim. Deus. Sim, claro. Não vão querer fazer o mesmo que eu tô ligada onde vocês moram. O que tá acontecendo com vocês? Ô, Pro, boa noite, viu, meninas? Boa noite, Boa professora. noite, meninas. Boa noite. Eu não sei se é a minha vez e a da Yasmin de apresentar, mas eu vou pedir a mesma coisa para a senhora. Hoje eu não estou muito legal, a minha mãe está com Covid. Ah, meu Deus. Ela foi para o hospital com meu pai, então eu queria apresentar e depois é muita mensagem que está chegando, então eu não estou conseguindo nem raciocinar. E para ajudar, hoje o computador não está funcionando, não abre. Eu posso mandar para a senhora e a senhora abre a tela? Pode sim, claro que pode. Tá, então eu vou enviar para a senhora, que aí fica mais... A senhora colocar aí. Beleza, amor, beleza. Ai, meu Deus, gente. Ai, que nó. Você vai mandar para mim por onde, querida? Pelo WhatsApp? Eu baixei aqui no meu celular, porque também está aqui no meu computador, só que eu coloquei em apresentação, só está abrindo. Se você quiser me mandar por e-mail ou mandar pelo WhatsApp, veja qual que é melhor para você, tá bom? Tanto faz, eu abro por aqui. Tá bom, deixa eu enviar aqui para a senhora. Tá bem? Encaminhar. Ai, Deus do céu. Pro, qual é o seu e-mail mesmo? Vanessa.gloria 01. Ah, sim. Eu vou te mandar para o outro que é mais fácil. @hotmail.com. Certo. Eu enviei para a senhora, não sei se chegou. Tá, já estou entrando aqui. Vai dar tudo certo, Fabi, calma. Não se desespere.
Não tenham medo. Ela foi para qual hospital, você sabe? Ela foi para o Hospital Hermelinda Matarazzo. Tá. Ele tá com especialidade em Covid. Porque o médico falou que se caso ela passasse mal, ele falou para o meu pai levar ela nesse, né? Aí meu pai levou. Porque acho que na verdade ela pegou do meu pai, né? Meu pai tava, ele saiu, teve alta terça-feira, e aí acho que ela pegou. Ai, meu Deus do Eu céu. vou enviar também no WhatsApp o vídeo que a Yasmin fez explicando. Pronto, enviei. Aí, se a senhora conseguir abrir, pode abrir o vídeo da Yasmin lá, para apresentar para a menina, e depois eu vou apresentar todo o meu slide. Tô tentando abrir porque ele não tá querendo abrir para mim. Acho que agora vai. Meu filho não brinca, não. Não brinca com a gente, não. A gente não tá com brincadeira hoje. Vou baixar aqui. Ok. Você me mandou também pelo WhatsApp, é isso? Ah, o vídeo. Tá. Mas vocês querem que apresente o vídeo? Ou vocês querem Isso, apenas porque que... a Yasmin fez o vídeo, né, falando tudo sobre... A gente queria fazer uma aula diferente, porque como a gente está vivendo isso, aí a gente queria apresentar a aula justamente igual às vezes acontece, que a senhora não está online, mas a gente tem uma aula gravada. Aí a Yasmin fez desse jeito, aí eu não consegui fazer. Então ela vai apresentar, a gente vai ver o vídeo dela, eu vou apresentar meu slide e depois a gente pode falar das conclusões. Tá, é só para saber que eu preciso baixar aqui ou não, só isso. Tá bom. Eu nem sei se era a nossa vez, é a nossa vez? Ah, não tem importância. Acabou sempre. Esse é o de menos. Deixa eu ver como que eu consigo compartilhar esse vídeo. Deixa eu... Ah, não vai baixar. Fazer a leitura. Ele vai fazer a leitura, tá? Tá lentinho hoje, não sei por que motivo. Não deveria. Pronto. Assim, consigo baixar o vídeo. Ok, esse aqui, pode ser aqui. Tá baixando. Calma que a gente consegue. Aqui. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui para vocês e tentar fazer, então, uma mágica. Que eu nunca fiz isso, Fabi. Vamos lá. Acho que tem que abrir, então. Peraí. Deixa eu aqui. Vou abrir, mas eu vou dar pausa. Acho que vocês nem vão conseguir ouvir, porque eu não compartilhei, então. Tá. Acho que agora vai. Vamos tentar. Apresentar. Ah, deixa eu ver se está aqui. Caramba, cadê ele?
Deixa eu ver se aqui é que eu quero o som também. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo, tá bom, meninas? Tá bom, Pro. É, porque ele tá como vídeo aqui. Não sei se vocês vão conseguir ouvir, vocês me falem, tá bom? Vocês estão vendo minha tela ou não? Uma Sim, tela preta. vendo. Sim. Sim, professora. Vocês estão ouvindo? Não. Foi o que imaginei. O áudio não vai para vocês. Eu não sei fazer isso, gente. Eu não sei fazer isso. Ô, professora, ela colocou no WhatsApp, a gente pode ver também, pro WhatsApp, né? É, não, vocês conseguem ver, mas a ideia delas não era essa. A ideia delas era compartilhar aqui Todo mundo, né? vídeo e também o slide. Né, meninas? Isso. Deixa eu pensar, não sei. Porque ele tá aberto, mas... Vou fazer... acho que teria que postar no YouTube para poder compartilhar aqui. Deixa eu ver se eu consigo abri-lo de uma outra forma. Menina, desculpa. Não sou hacker, não. A gente tenta fazer umas coisas, mas... Abrir com... Deixa eu tentar abrir com o Media Player. Vamos ver se ele... Jura? Ele é um outro tipo de coisa que a gente consegue. Ele nem abriu aqui. Tá abrindo, tá abrindo. Vamos ver se eu consigo compartilhar. Deixa eu parar essa apresentação, apresentar de uma outra forma. Vamos ver se vai. Ele não aparece aqui. Não. Não vou conseguir, desculpa, meninas, não sei fazer esse tipo de compartilhamento. Mesmo abrindo em outro aplicativo, eu não sei fazer, me desculpa. Como vocês querem fazer, meninas? Então, a senhora pode colocar o slide que eu vou poder apresentar. Tá bem. Se a Yasmin conseguir falar um pouquinho sobre, seria legal. Só um pouquinho, depois a gente escuta. O filme tem 1 minuto e meio, rapidíssimo. Vamos se dar uma aula em 1 minuto e meio, Yasmin. Só você, Yasmin, fazer isso? Estou abrindo aqui, tá, o slide? Esse, né, meninas? Então, bora lá. Fiquem à vontade. É de vocês, tá bom? Eu não fechei meu áudio. Deixa eu fechar meu áudio, porque senão tem cachorro latindo, o cara do milho, enfim, sei lá.
Prontinho, então vamos lá, meninas. Boa noite, né, novamente. Boa noite a todos, boa noite, professora. Eu e a Yasmin, nós vamos apresentar para vocês conteúdos procedimentais. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês o que o conteúdo traz, né? Acho que, como todas já viram, nas nossas outras aulas, a professora até optou por não falar, porque um conteúdo acaba ligando o outro. Mas para que eu possa poder falar do conteúdo procedimentais, eu vou acabar até mesmo citando, né, os outros conteúdos. Pode passar, professora. Então, tá aí, os três conteúdos que a gente já acabou vendo, né? Os conceituais, os procedimentais e os atitudinais. Né? Fazendo a pesquisa desse trabalho, eu acabei até me confundindo querendo saber se existia um conteúdo ligado a fatos, né? Então, eu fazendo essa pesquisa, acabei vendo que ele é colocado junto com esses conteúdos, né? Então, ele não apareceu aí, mas em uma outra explicação, em um outro slide ele apareceu, e aí eu vou trazer para vocês o que ele fala também. Pode passar. Né? Então, vamos lá. Os conteúdos conceituais, dentro dele, é o que é preciso saber. Já dentro do conteúdos procedimentais, o que é preciso saber fazer. E os conteúdos atitudinais, né, é o que admitem ser. Então, dentro desses conteúdos estão sempre essas regrinhas básicas, que é sabe, faz e é. Né? Aí você fala, nossa, mas é só isso, a gente saber só o que cada conteúdo fala, e aí a gente consegue entender? Então, eu vou explicar para vocês com exemplos, o que cada um fala. No próximo slide. Ó, aí acabou aparecendo aquele que eu havia dito para vocês, que seria o conteúdo de fato, né? Ele entra até mesmo como conhecimento. Então, eu acabei colocando, depois a professora pode explicar para a gente se realmente ele aparece nas explicações referente a outros conteúdos. E então eu acabei colocando para a gente para trazer para vocês, para ver se realmente ele está dentro da educação também. Né? Então, o conteúdo de fatos, ele nada mais é do que o próprio nome já diz. É aquilo que envolve acontecimentos, situações, dados, fenômenos concretos e singulares. Ah, como assim? Eu acho que todas nós, né, ouvimos falar quando lá em Minas Gerais acabou rompendo a barreira de Brumadinho. Isso foi um fato que aconteceu, né? Então, ele acaba entrando aí, essa informação que a gente tem. Outro fato normal é isso que a gente está vivendo. A pandemia nada mais é do que um fato, uma situação que está acontecendo no mundo inteiro, né? Hoje, a gente consegue saber dessa Covid, que está acontecendo através do jornal, que não para de falar a todo momento. Só que, quando a gente já for futuras pedagogas, né, lá no início, quando a gente estiver falando com nossos alunos, a gente pode apresentar isso que aconteceu como um fato que veio acontecer aqui no mundo todo. Os conteúdos conceituais, ele envolve o quê? Saber o nome de um rio, a data de uma revolução, conhecer um processo digestivo do ser humano. Por quê? Ele envolve conceito, aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente vai aprender, né, do próximo. Então, quem não sabe, lá na Avenida Marginal existe o rio Tietê. Então, isso é um conceito, ele está dentro do conteúdo conceitual. Né? A criança, quando a gente pode falar do processo digestivo no ser humano, né? A gente ensina a criança, a gente ensina ela a escovar os dentes. A gente ensina ela que a escova é para escovar os dentes, né? Aí, o conteúdo dos procedimentais. Saber abrir um frasco, saber escrever, ou saber deduzir alguma coisa. Então, a gente chega na sala de aula, aí a gente ensina para a criança o número do 1 ao 10. Né? Esse é o conteúdo, está dentro do conteúdo conceituais. A gente ensinou a criança o 1 ao 10. Pulando para o conteúdo procedimental, a gente vai ter que saber se a criança ela sabe escrever do 1 ao 10. Então, ensinar, saber é uma coisa. Eu sei que o número é tal, tal, tal. Mas você sabe colocar no papel? Então, a gente tem que mostrar, a gente tem que verificar se a criança está dentro desse procedimento. Já o conteúdo atitudinais, sabe cumprir uma regra, seguir uma norma ou ser solidário.
né, que a gente tem que ensinar a criança a ter compaixão com o próximo. O mundo já está cruel demais para a gente poder deixar isso para trás, né? E a criança tem que saber cumprir regra também. Dentro da escola, a gente não chega dentro da escola e fala, a criança pode falar o que ela aprende dentro de casa, ou o que ela fala dentro de casa ou na rua. Na escola, não. Na escola, ela tem que se adaptar àquele espaço, ela vai falar da maneira que tem que ser dito lá dentro da escola, e ela não pode passar disso. Então, por isso que sempre um está ligado no outro. Pode passar, Pro. Né? Então, vou falar mais um pouquinho do conteúdos procedimentais, já que esse é o nosso tema, né? Os conteúdos procedimentais, ele resumem-se em colocar em prática o conhecimento que adquirimos com conteúdos conceituais. Então, sempre o conteúdo procedimentais vai vir depois do conceituais. A gente ensina uma criança, depois a gente verifica se ela aprendeu e se ela sabe exercitar aquilo. Como antes citado, primeiramente, o conceito do assunto, como antes citado, primeiramente, o conceito do assunto, posteriormente, o fazer. E para fazer é preciso procedimentos corretos para o resultado esperado. Então, a gente tem que ensinar a criança, depois a gente tem que analisar se a criança aprendeu corretamente. Pode passar, Pro. O que mais envolve esse conteúdo procedimentais? Se a gente ensina a criança como ela tem que, ela fazer alguma coisa, e depois a gente ensina ela a saber, a gente ensina ela a fazer essa coisa, e a gente acaba adaptando a criança como ela tem que ser, como ela tem que agir no conteúdo dos atitudinais, os procedimentais, ele visa também o quê? O caráter profissionalizante. Então, se a criança sabe fazer tal coisa, ela vai saber o que ela vai querer ser futuramente. No futuro, o que é que ela vai exercer, qual a função que ela vai seguir, qual o caminho que ela quer seguir. Então, tá tudo dentro do caráter da pessoa, né? Dentro da educação. Por isso que eles realmente aparecem, e aparecem como uma base, um sendo sempre ligado ao outro. Aí eu vou explicar para vocês como assim escolher uma profissão. Aí eu vou explicar passo a passo como os conteúdos eles são ligados. Pode passar, professora. Ó, coloquei um exemplo bem básico aqui que a gente possa, para que todos possam entender. Para que um livro ele seja publicado, é preciso que haja um escritor. Então, a pessoa que vai escrever aquela história que ela quer contar. Depois da história escrita, ela precisa de alguém que revise. Porque se ela mesma escreveu, ela mesma revisando, talvez ela não encontre o erro. Talvez ela não encontre algo que esteja fora daquilo que ela queria mostrar, como é um livro, né? Para os leitores que iriam aderir àquele livro. Depois que essa pessoa revisa, ela precisa alguém que publique. Então, qual é? Primeiro ela escreve o livro, alguém vem e revisa, depois alguém que publique, para depois para poder vender os editais, né? Na maioria das vezes que são os lugares que vendem livros, as editoras, perdão. Né? Um outro exemplo é que para que um edifício se erga, é necessário um engenheiro. Então, a gente não pode, tem um terreno baldio ali, vamos construir uma casa uma em cima da outra. Não, a gente não consegue fazer isso. Então, a gente precisa de uma pessoa que seja profissional, que entenda daquilo. Só que o engenheiro, ele é engenheiro, né, para poder fazer o cálculo, para poder saber quantos que cabe ali, tudo, ele precisa acompanhar a obra, só que, na verdade, ele não vai colocar a mão na massa, lá, na obra. Então, precisa de um técnico de obra, precisa dos pedreiros, precisa do servente e outras especificidades, ou seja, um conjunto. Então, sempre um ligado no outro. Aí eu coloquei uma conclusão aí, porque também a gente trouxe um vídeo para vocês assistir, um vídeo é bem curto, né, ele acho que tem mais ou menos uns 5 minutinhos, que é onde fala exatamente isso que eu acabei de apresentar para vocês, o que minha amiga também vai apresentar. Podemos trabalhar em nossa sala de aula todos os conteúdos de maneiras proveitosas, não tentando separá-lo. Então, a gente nunca vai conseguir, eu só vou trabalhar aqui conceituais.
Eu vou ensinar a criança aqui, vou ver depois se ela sabe, problema. Eu ensinei, se ela aprendeu ou não, o problema não é meu. Não, a gente tem que ensinar, a gente tem que verificar, depois se ela aprendeu, tem que saber se ela está aplicando aquilo. Então, a gente não pode separar de maneira nenhuma. Pois, como podemos perceber, todos estão correlacionados com a construção como um todo. Nenhum deles é mais importante um que o outro. A importância é encontrada no conjunto da obra, como citam os ditados populares. Aí, depois, no próximo slide, eu coloquei, né, esse vídeo do YouTube que fala realmente tudo isso que a gente vai falar. Se a Yasmin quiser falar um pouquinho antes do vídeo dela, que não deu para vocês, para a gente colocar para vocês assistir, depois vocês podem ver no WhatsApp. E aí depois, não sei se a gente pode assistir junto o vídeo, ele é 5 minutos, ou se as meninas depois acessam. Mas acho que se a gente puder assistir, ficar óbvio, bem claro, para mostrar cada passinho que eu falei para vocês. Que eu nem sei se estou conseguindo falar correto ou não, o nervosismo. Vocês nem estão me vendo, mas o nervosismo bate. Então, eu vou... Aí a Yasmin vai falar um pouquinho, aí depois a gente assiste o vídeo, que é o conjunto de tudo isso que a gente falou. Pode ir, neguinha, pode ir falar. Pode falar, Yasmin. Acho que ela não... Você quer que eu passe esse vídeo primeiro e depois você fala, ou você quer falar primeiro, Yasmin, e depois o vídeo? Tenta colocar o vídeo primeiro para as meninas ver, porque eu acho que o notebook dela está sem áudio. Aí ela tenta acessar ou pegar o áudio da Ana. Tá. Caso ele travar muito, diminua a imagem, tá? Bem-vindo. O processo de ensino e aprendizagem no contexto escolar não se restringe apenas aos conteúdos conceituais das áreas específicas do conhecimento. Um professor não ensina apenas sobre a sua disciplina. Ele ensina sobre como podemos viver juntos em sociedade, ajuda a conhecer potencialidades e dificuldades, diz sobre quem somos, define regras e normas para convívio e participação em sala, entre muitas outras coisas. Assim, não podemos entender que os conteúdos de aprendizagem são apenas um conjunto de informações sistematizadas e organizadas relacionadas a uma determinada área do conhecimento. Precisamos organizar o processo pedagógico, considerando também aspectos procedimentais e atitudinais, garantindo intencionalidade e reflexão sobre o que trabalhamos em sala de aula. Antoni Zabala, ao ampliar a noção de conteúdos de aprendizagem, descreve uma tipologia que inclui conteúdos factuais, conceituais, procedimentais e atitudinais. Os conteúdos factuais referem-se ao conhecimento de fatos, acontecimentos, fazendo
uso principalmente da memorização. Os conteúdos conceituais referem-se ao conhecimento de conceito, um conjunto de fatos, objetos ou símbolos, características comuns e envolvem processos. Resolveu dar uma. Eu esqueci, né? A participação da Tigresa está grande. Referem-se ao conhecimento de conceitos enquanto conjunto de fatos, objetos ou símbolos que possuem características comuns e envolvem processos de abstração, compreensão, reflexão, análise e comparação. Os conteúdos procedimentais envolvem a aprendizagem de ações ordenadas com um fim, o saber fazer, que inclui regras, técnicas, métodos, estratégias e habilidades. Os conteúdos atitudinais envolvem valores, atitudes e normas, abordando a cooperação, a solidariedade, o trabalho em grupo, o respeito mútuo, a ética, o trabalho com a diversidade, por exemplo. Essa ampliação garante um enfoque mais globalizador da educação, que concebe o aluno em uma perspectiva mais holística e integral. Defende que a organização dos conteúdos e atividades de ensino priorizem uma aprendizagem significativa. Desse modo, os conteúdos não podem ser segmentados, separados e descolados da realidade do aluno, pois precisam ser apropriados por eles de modo a tornarem-se instrumentos de observação, análise, experimentação, intervenção e reflexão sobre a realidade e os problemas com os quais eles se deparam. Assim, o grande desafio é fazer um planejamento que contemple objetivos de aprendizagem, procedimentos e um processo de avaliação incluindo esses tipos de conteúdos. Para tanto, precisamos responder o que nossos alunos serão capazes de saber, fazer, respeitar, valorizar, compreender ao final da aula. Ao incluirmos esses conteúdos, precisamos também prever atividades que tornem os alunos ativos e participativos, priorizando a construção e o exercício de habilidades seguidos pela reflexão para contemplar os conteúdos procedimentais. Do mesmo modo, quando contemplamos conteúdos atitudinais, precisamos valorizar a interação social e o trabalho em grupo, definindo coletivamente as regras de convivência e os comportamentos esperados. Sobretudo, ao adotarmos um enfoque globalizador, estamos contribuindo para a formação de um sujeito cidadão, ativo, crítico e reflexivo. Pro, consegue ouvir agora? Agora eu tô no celular, eu entrei pelo celular, então tem duas coisinhas aqui. Ai, que difícil. Então, vamos lá, vou falar um pouquinho o que eu fiz, o que eu entendi, porque, na verdade, como você tinha falado pra gente apresentar uma aula, então eu e a Fabi tinha feito assim, eu falei pra ela, como eu não sei muito de slide, essas coisas, então você monta o slide, tal, que até então ela tinha até faltado na aula, e eu passei pra ela tudo, como que era o trabalho que ia fazer eu e ela. Aí eu falei pra ela, ó, eu vou falar da forma que eu entendi, você fala da sua, mas eu vou fazer um vídeo. Até então eu achei que ia dar para fazer um vídeo aí, mas não deu. Então tá bom, eu vou falar do que eu entendi. Eu e a Fabiane apresentou conteúdos procedimentais, né? E o que eu tinha entendido é o que preciso saber a fazer e o que admite ser, né? E os conteúdos procedimentais são regras, técnicas, como vocês viram aí, métodos, estratégias, habilidades, procedimentos, é um conjunto de ação, ordenadas e dirigidas de uma realização de um objetivo, né? Nesse caso, é que o professor quer que seu aluno aprenda a fazer, a ler, calcular, observar, classificar, descrever, traduzir, colar. Eu tinha até visto que é tipo uma ação motora e ações cognitivas, né? A cognitiva é ler, interpretar, observar, calcular, classificar. E a motora é recortar, colar, montar. E tinha visto também que os alunos aprendem conceitos de maneiras significativas na escola, possuem uma série de saberes. Todos os conteúdos de aprendizagem que se enquadram na definição de ser
é um conjunto de ação e sempre dirigida por um fim, né? E acho que é isso, porque a Fabi falou bastante, né? Eu fiquei só com um pouquinho aí. É o que eu tinha entendido. Agora eu vou ligar a câmera e aumentar aqui no norte, porque pelo celular eu não consigo ver vocês. Espera aí, Pro. Não consigo ouvir você. É só para deixar claro que eu não faço parte de nenhum grupo da sala de aula, tá, gente? Assim. Eu não tenho que fazer os comentários depois, como participação especial em grupo, hein? Eu posso só norteá-la se caso vocês ficarem com dúvida, ou, por exemplo, aí do conteúdo factual, né, que vocês comentaram que parece que não existe, mas existe, não existe, não existe, mas existe, né? Hoje eu O estava conceito assistindo uma factual... aula da senhora. Oi? Isso, prof, foi isso que eu ia perguntar para a senhora. Porque o grupo da Helena, que acabou falando sobre o conteúdo conceitual, que também não teve como falar do procedimental e não teve como não falar do atitudinal indiretamente, né? E elas comentaram sobre os conteúdos factuais. E o conteúdo, os comentários pincelaram, né? Deixa eu só tomar uma remédio. Senão eu surto. Mentira. Os conteúdos factuais, na verdade, eles estão falando sobre conhecimentos de fatos, né? Onde eles têm aí acontecimentos, situações, algum dado, até fenômenos da natureza faz parte. Por exemplo, a gente pensa em chuva, tá chovendo, o que é isso? É uma chuva, de onde que veio essa chuva? Veio da nuvem, tá? O que a gente pode dar de exemplo? Por exemplo, como que o aluno sabe usar a tabela periódica? Porque a gente não pensa nesses conteúdos todos que a gente está vendo apenas para os pequenininhos, tá bom, gente? Isso vai até aqui, por exemplo, né? Quando a gente discute, faz um debate aí sobre alguma coisa que está relacionada à moral, à ética, a gente está trabalhando o atitudinal, tá bom? Então, não pensem que é apenas os pequenininhos, né, que a gente tem que trabalhar, é que o foco acaba sendo com eles, porque eles estão crescendo, amadurecendo, conhecendo, né? Então, com eles que seria mais interessante. Mas vamos pensar que a tabela periódica, por exemplo, a altura de uma montanha, para ele ter noção de altura de montanha, né? Por exemplo, profundidade de um rio, de uma piscina, tudo isso faz parte de conteúdos factuais, que são fatos. Acontecimentos, situações, por exemplo, atravessar uma rua. É um fato. Eu preciso olhar para que lado? Para frente? Não, eu preciso olhar para o lado direito e depois para o lado esquerdo. Para os dois lados, né? E tudo isso faz parte do conteúdo factual, tá bem? Então, acho que deu para dar uma clareada aí, ou não? Vocês querem mais algum exemplo? Quer falar mais alguma coisa? Olha, não, eu só tinha realmente dúvida, porque ele acabou aparecendo. Aí, quando eu fiz a pesquisa referente ao vídeo, lá mostrou novamente. Aí eu peguei e falei, eu vou colocar, né? Eu comento com a professora e com as meninas, e depois a gente vê. Porque até mesmo naquele slide que a senhora passou pra gente, que você acabou pulando os conteúdos porque a gente ia apresentar, eu não vi se ele apareceu lá. Aí, por isso que eu acabei colocando. que na verdade eu não coloquei como opção. Por quê? Porque eram 4. E aí, então, eu falei, um é relacionado ao outro, vai acabar sendo difícil de falar de forma dividida, né? Segmentada aí. Então, eles precisam ser ditos, na verdade, junto, ou pelo menos 2 em 2, alguma coisa assim, né? Por isso que eu não coloquei todos. E tinha essas outras partes de conteúdos de ensino fundamental 1, ou apenas de fundamental, de início ou de fim, né? Que também são importantes, assim como o instrumento de avaliação, que é extremamente importante. Então, tinha bastante coisa e tem menos gente, então, assim, a gente precisava organizar de alguma porque forma. senão ia ficar muitos conteúdos para poucas pessoas, né? Então, aí ia ter que fazer um trabalho individual, e a ideia não era essa, porque eu sei que vocês estão atolados de coisas, enfim, né? A ideia não é essa apenas, né? Mas deu tudo certo, tá tudo certinho. As apresentações até agora foram muito boas, tá bom? Não, uma pena que não deu meu vídeo, né? O vídeo, mas né, as meninas prometem elas ouvirem lá no WhatsApp, Yas.
Faz assim, todo mundo promete. E a gente ia tentar, professora, fazer daquele jeito. Lembra que você me explicou como que a gente... Será que dá para me gravar em cima de cada slide? A gente ia gravar a minha voz e a dela. Você até que me explicou que a gente fez um teste. Aí acabou não dando, porque eu não consegui ver Yasmin, e Yasmin também acabou se mudando. Porque ficou bem legal, porque no vídeo eu falo assim, eu mostro o papel do slide e tudo, aí eu falo, agora a Fabi vai explicar para vocês, menina, tal. Ah, mas tá bom, valeu. A gente fez como tipo fosse fantasma, mas aí da próxima vez a gente tenta fazer, porque só essa pandemia aí atrapalhou. Aí a Yasmin acabou arrumando lá a casa dela toda, e na semana passada meu pai estava com Covid, essa semana é a minha mãe. Eu tô trabalhando ainda, que eu não paro nunca, meu Deus do céu. Aí não deu, mas a gente vai tentar fazer, tipo, junto, assim, uma aula gravada, que nem você já fez pra gente. Beleza, meninas, ficou ótimo. Mesmo vocês, a gente não conseguindo fazer a forma como vocês gostariam, porque eu também não sou tudo isso de boa na internet, com essa parte aqui tecnológica, gente. Meu lance é livro, então... Mas beleza, deu certo, tá? Tudo tranquilo. As meninas já prometeram aqui e eu vou puxar o pé delas na cama à noite, caso elas não assistirem o vídeo. Nossa! Vou lá e puxo o pé da Adriana. Pode ter certeza que eu vou assistir e vou comentar. Olha lá, depois. viu? Tá com medo já. Eu vou dormir. Bom, eu vou ter que perguntar para você, Yasmin. Cadê a sua irmã? Então, Pro, eu ia até chamar a Helena, mas é que como o meu notebook também é uma benção, né? Eu também não sei mexer nada dessas coisas. Hoje a gente recebeu 90 cestas básicas e eu ia até chamar a Helena para ver se ela ia querer. Mas aí ela saiu rápido. Mas depois eu pego o Adri, que eu acho que eu levei uma vez para a Adri mandar para ela. Ela tá no grupo, você pergunta para ela, tranquilo, tá? Aí a Ana ficou de entregar as cestas, por isso que a gente também até entrou mais tarde, e aí tinha que entregar hoje, e aí eu tinha que fazer vídeo também para agradecer a mulher do Dória, né, que é a primeira dama, tem que falar, tal, não sei o quê. E aí foi meio corrido, então a Ana ainda também não chegou ainda, tá entregando cestas. A gente teve 90 cestas básicas para entregar. Mas e aí, como é que fica a aula, né? Que hoje é só a apresentação. Era a apresentação dela. Era a semana passada dela, né? Era. Aí eu falei, bom, então você apresenta semana que vem. Dei a lambuja para ela. Aí. Tá bom. Lascou. Lascou, sabe do seu, né? Então, beleza. Bom, amores,